bem-vindos a esta Masterclass. É bom ver tanta gente conhecida, tantos colegas e amigos que já têm participado connosco em diversas iniciativas relacionadas com a dieta mediterrânica e mesmo que virtualmente é bom ver-vos a todos, sejam bem-vindos. Portanto, o meu nome é Anabela Romano, sou a coordenadora do projeto MDNet, When Brand Meets People, e estou acompanhada pela minha colega Ana Lúcia Cruz, que é a gestora do projeto e que já tiveram a oportunidade de conhecer nesta e noutras iniciativas. E, portanto, este ciclo de masterclasses que hoje se inicia enquadra-se no âmbito deste projeto, que é um projeto de cooperação territorial, cofinanciado pelo programa Interreg-Med e envolve 13 parceiros e 17 parceiros associados. Portanto, é um projeto muito grande. Estas entidades fazem parte de 9 países do sul da Europa, para além de Portugal. Temos parceiros de Itália, de Espanha, da Grécia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovénia, Albânia e Chipre. Espero que não me tenha esquecido de nenhum. Portanto, o reconhecimento da dieta mediterrânica como uma entidade integradora das diferentes regiões e das civilizações dessas regiões do Mediterrâneo representa, como saberão, um potencial de valorização e crescimento socioeconómico destes territórios, e este projeto pretende reforçar o papel da dieta mediterrânica como uma oportunidade de responder às necessidades dessas comunidades, através de um conjunto de atividades que vão desde a elaboração de ações de sensibilização até ao apoio do desenvolvimento de ideias de negócio, portanto, coisas muito concretas. E, portanto, é neste contexto que foram organizadas estas masterclasses, que abordam a dieta mediterrânica no seu conceito mais amplo e considerando a sua abordagem multidisciplinar. E é por isso que estas 3 masterclasses são, de facto, muito diferentes, abordando conceitos muito diversos. Nesta primeira masterclass temos como convidado o professor João Bernardes e é dedicada à história do Mediterrâneo e à nossa evolução enquanto civilização, que necessariamente influencia o padrão e o estilo de vida associados à dieta mediterrânica. E, portanto, esta primeira masterclass leva-nos depois à segunda, no próximo dia 25, mais dedicada ao padrão alimentar e estilo de vida saudáveis. E, finalmente, a terceira masterclass será, então, no dia 29, essa mais dedicada à valorização dos recursos materiais e imateriais associados à dieta mediterrânica. A masterclass de hoje tem como tema a breve história do Mediterrâneo e a humanização da paisagem. O professor João Bernardes faz parte da equipa do projeto, ele é doutorado em Arqueologia pela Universidade de Coimbra, tendo-se especializado em temas de arqueologia romana e da valorização do património cultural, assim sensu lato. Tem participado e liderado diversos projetos de investigação nesta área, quer de âmbito nacional, quer internacional, e é responsável por 100 de publicações entre livros e artigos científicos, portanto é uma pessoa que sabe muito deste assunto. É professor na Universidade do Algarve desde 1997 e, portanto, eu agradeço, apesar dele fazer parte da equipa, eu agradeço-lhe evidentemente esta disponibilidade para estar aqui hoje connosco a falar deste assunto tão interessante. Antes de passar a palavra ao meu colega João, peço a vossa atenção para relembrar aqui umas curtas recomendações. Portanto, no final existirá um momento para questões e debate. E para organizarmos este período de discussão, peço a quem pretenda colocar questões que manifeste essa intenção no bate-papo, para depois eu vos dar a palavra pela ordem de inscrição e tentar não me esquecer de ninguém. Portanto, vamos tentar organizar um bocadinho aqui esta masterclass. Peço-vos, portanto, já toda a gente se renomeou, portanto, já colocaram, penso eu, o vosso nome, a entidade. Peço também que quem precisar de certificado de presença nesta masterclass que nos envie o e-mail a solicitar e nós, na volta do correio, faremos esse envio. Peço também que desliguem os microfones. A intervenção, como já disse a minha colega Ana Lúcia, vai ser gravada, a apresentação do professor João Bernardes, para depois podermos divulgar posteriormente. E, portanto, no caso de não quererem que a vossa imagem apareça, pedíamos também que desligassem então as câmaras.
em princípio as vossas caras não aparecerão porque o ecrã do professor João Bernardo irá ocupar quase todo o ecrã, mas por segurança sugiro que interrompam então o vídeo, se assim o desejarem. Mais uma vez, sejam bem-vindos, muito obrigada pela vossa colaboração. Vamos então dar início à Masterclass. Tem a palavra o professor João Bernardes. Muito obrigada, João, mais uma vez pela tua disponibilidade. Então, até já. Muito obrigado, Anabela. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. É com muito gosto que estou aqui a falar da história do Mediterrâneo, ainda que seja uma visão muito, muito genérica, porque falar de 5.000 anos de história, que é aquilo que eu vou fazer na próxima hora, hora e meia, em tão pouco tempo, para além de não ser fácil, obviamente cairei em muitas generalidades. Bom, eu começarei por partilhar a minha tela, porque tenho aqui umas imagens para passar, e chamo desde já a atenção que quando falo do Mediterrâneo, creio que é absolutamente essencial começar por falar da paisagem. Diziam os académicos da Academia Real de História do século XVIII em Portugal que a geografia e a cronologia são os olhos da história. E, portanto, não podemos perder de vista, obviamente, o espaço e o tempo quando falamos do Mediterrâneo, da dieta mediterrânica e das civilizações do Mediterrâneo. Bom, eu tenho isto dividido em 6 pontos e vamos começar por esta primeira ideia de que o Mediterrâneo, apesar de ser muito diverso, tem uma grande unidade. E eu diria que essa unidade, dentro da diversidade, se afirma desde logo em 3 grandes pilares, se quiserem. Por um lado, a posição, por outro lado, o relevo e, finalmente, o clima. São estes 3 fatores que influenciam as características do Mediterrâneo e que, de certa forma, influenciaram diretamente a evolução da sua história. Eu lembro que o Mediterrâneo é um espaço que une os 3 velhos continentes, a Europa, a Ásia e a África. É um espaço de charneira, onde, reparem, quem circula de norte para sul, do oriente para o ocidente, inevitavelmente desemboca no Mediterrâneo. Ora, isso faz com que o Mediterrâneo, como lhe chamava Fernand Braudel, seja um espaço de movimento, ao fim e ao cabo, onde povos, rotas se juntam. E, obviamente, onde há muita diversidade. Diversidade de ideias, diversidade de pessoas, diversidade de culturas que germinam coisas novas. E não é por acaso que todos nós ouvimos falar de que as grandes civilizações nascem no crescente fértil. E o crescente fértil é o Mediterrâneo Oriental, por assim dizer. Portanto, temos aqui, desde logo, uma posição que é marcante a nível planetário e, independentemente, quem nos ouvisse podiam dizer que isto é uma posição muito eurocentrista. Mas não é, na verdade, tendo em conta que este é o único ponto onde efetivamente os 3 velhos continentes se juntam e onde o grosso, ao longo dos tempos, das populações universais estão mais concentradas. Chama a atenção para este mapa, onde podem ver que o Mediterrâneo, apesar de muito diverso, tem muitos pontos de contacto. Note-se aqui no relevo, temos 3 grandes penínsulas, a Balcânica, a Itálica, a Ibéria, que como que funcionam quase como pontes sobre a outra margem do Mediterrâneo. São penínsulas que se destacam da margem norte do Mediterrâneo, mas que lançam pontes
sobre a margem sul. Por outro lado, o Mediterrâneo é marcado por um conjunto de ilhas, que as mais marcantes são as Cíclades, no mar Egeu, onde nós temos quase que dá a ideia que poderíamos saltar de ilha em ilha, ligando a Europa à Ásia e, de certa forma, até à África. Portanto, temos, de facto, um relevo diversificado, mas que tem um certo ar de, ou dá um certo ar de unidade a todo este espaço. Reparem também as características deste relevo. O Mediterrâneo, como o próprio nome diz, portanto, é um substantivo adjetivado na medida em que significa mar entre terras, mediterrâneo. Ou melhor, mar entre montanhas, porque efetivamente o Mediterrâneo, uma das características mais marcantes, são as montanhas a caírem abruptamente, a interromperem-se abruptamente para caírem sobre o mar. Quer na margem norte, nomeadamente através dos Alpes e da cadeia pirenaica, quer na margem sul, através do Atlas, que atravessa e que é muito marcante em Marrocos e na Argélia. Temos, por outro lado, e mesmo ao lado destas cadeias montanhosas, áreas planas, completamente planas. Quer sejam áreas úmidas correspondentes aos estuários dos rios, de que o Lido de Veneza ou a Camargue, em França, são talvez dos mais significativos, ou ainda o delta do Nilo, para falarmos na margem sul, e depois temos uma zona que contrasta com estas áreas extremamente férteis, que são o caso do deserto líbio ou deserto arábico, que fazem com que, de facto, este seja um relevo de muitos contrastes. Zonas planas, zonas muito montanhosas, zonas muito secas, zonas muito férteis e com muita água. Finalmente, tendo chamado a atenção para a posição e para o relevo, chamaria ainda a atenção para o clima, que não deixa de ter muito importância quando se fala na história do Mediterrâneo, que é fundamentalmente uma história, é uma história de encontros, como vimos, e onde esses encontros são acompanhados de muita movimentação. E para isso, funcionando o mar Mediterrâneo como a grande autoestrada de todo este espaço, para isso, diria eu, o clima é absolutamente essencial. É absolutamente essencial porque facilita as navegações no Mediterrâneo, o clima seco e quente, calmo de uma forma geral, mas é também um clima de contrastes. Note-se que as massas de ar frio de origem atlântica encontram-se e opõem-se, de certa forma, às massas de ar quente e seco, que por vezes nós sofremos influência aqui no Algarve, particularmente, do norte da África, particularmente do deserto africano, do Saara, nomeadamente. Ora, este choque de correntes quentes de ar quente com correntes de ar úmido provoca aquilo que é uma das características mais marcantes do clima mediterrâneo, que são as trovoadas, às vezes em pleno agosto. Estamos na praia e, de repente, depois de uma manhã solarenga, temos, de repente, um céu negro e as trovoadas a caírem. E chove muito em pouco tempo, o que faz com que o clima, o que faz com que essa característica climática deixe marcas profundas na paisagem, como são os cones de dejeção nos ambientes cársticos, ou seja, aqueles vales muito encaixados e que por vezes se abrem em vales muito férteis, pequenos vales muito propícios
à agricultura e, por vezes, com muita água. Digamos que é toda esta diversidade que é unificada por este mar e que foi particularmente marcante para aquilo que Brodel chamava um espaço-movimento, uma encruzilhada de povos e de rotas que é o Mediterrâneo. Note-se que as próprias enseadas, as pequenas baías, tudo isto, para além do clima, obviamente, tudo isto facilitaram e propiciaram as navegações pelo Mediterrâneo e, por essa via, os contactos entre essa multiplicidade de povos que, ao longo dos tempos, sempre aqui chegaram e continuam a chegar, como vemos hoje nas notícias, todos os dias. Bom, creio que depois, reparem, só para terminar esta parte, obviamente que quando nós temos dentro das civilizações grandes referências, como a civilização egípcia, a grega, a romana ou a islâmica, entre outras, as cidades venezianas, as cidades mercantis italianas, como Veneza, Génova, Florença, mas note-se que, apesar de nós congregarmos, digamos, estas grandes civilizações sob estes padrões de Grécia, Roma, de civilizações específicas, todas estas civilizações acabam por receber o contributo de outras. Roma não seria nada sem a Grécia, e a Grécia sofre muita influência do Egito, que por sua vez vai buscar as suas influências à Mesopotâmia. Eu lembro que a escrita nasce na Suméria, em 3000 a.C., em 1700 temos os poemas o Código de Hammurabi, e para além de outros 1700 a.C., bem entendido, para além de poemas que antecedem muito daquilo que depois, mais tarde, virá a ser propalado, de certa forma, por todos os tempos, através do livro de Gênesis da Bíblia. Estava-me a referir concretamente ao poema de Enu Melis, que é um poema babilónico também do segundo milénio antes de Cristo. Bom, obviamente que isto é um Mediterrâneo, pode-se definir assim como um melting pot, não é? Onde nós temos, de facto, muitas civilizações marcantes, em que essas civilizações são sempre solidárias com outras e beneficiárias de múltiplos contributos com múltiplas origens. Vejamos então o germinar desta, eu diria, da identidade cultural mediterrânica, que se vai construindo ao longo dos tempos e de uma forma paulatina, que começa, obviamente, no chamado crescente fértil, mas devido às características do mar Mediterrâneo, rapidamente se estendem até ao extremo ocidental do Mediterrâneo, chegando ao atual território português. O Mediterrâneo Oriental, como vimos, é riquíssimo. É aqui que nasce a escrita. É aqui que nascem os grandes mitos, que, por sua vez, vão influenciar depois muito daquilo que é a cultura ocidental e a maneira de estar na vida do Ocidente, que é propagado, que é difundido por Grécia e Roma, fundamentalmente. Diziam já os antigos que do Oriente vem a luz. E reparem, e quando os antigos diziam isto, tem um duplo sentido, porque é no Oriente que nasce o Sol, efetivamente, mas é também do Oriente que vem o conhecimento, que vem as grandes novidades, como iremos, de resto, ver já de seguida. Podíamos recuar
à Suméria, a Uruk, a Ur, portanto, civilizações que nascem por volta de 3000 a.C., mas não vamos recuar tanto e fiquemos apenas por meados do primeiro milénio, por meados do segundo milénio antes de Cristo, ou seja, por volta de 1500. E aí, por volta de 1500, nós temos, enfim, o Egito, que já está no Império Médio, em 1500 a.C., já não estamos tão pouco na época das pirâmides, isso já terá passado, estamos na época dos grandes hipogeus, como por exemplo o túmulo de Tutankhamon. Estamos também perante outras grandes civilizações que por vezes chocam com a civilização egípcia, como o Império Hitita, os assírios, a Babilónia, e estamos também, e isso é que nos interessa particularmente, perante duas civilizações que são antecessoras dos gregos. Eu diria mesmo que são o avô ou os avós dos gregos antigos. Refiro-me a Knossos, à civilização minoica, que teve o seu desenvolvimento em Creta, sensivelmente com um apogeu por volta de 1600, 1500 a.C., e ainda a civilização micénica, a tal que é retratada, de certa forma, nos poemas homéricos no século VIII a.C., mas que teve o seu auge por volta de 1400, 1300 a.C. Esta civilização micénica, antecessora da grega, e portanto os deuses já são gregos, já têm uma escrita que ainda não é alfabética, essa surgirá pouco depois, vai ter já uma grande influência, esta civilização micénica, uma grande influência no Mediterrâneo Oriental, e as suas armas e as suas influências chegam e espalham-se um pouco por toda a Europa Média, a Europa Central, e chegam mesmo até à Britânia, a atual Inglaterra, e algumas influências vêm também aqui ao Ocidente. Mas digamos que esta civilização micénica, enfim, bem retratada nos vasos gregos, ao fim e ao cabo é a civilização presente, como disse, nos poemas homéricos, ou então a arquitetura bem presente em Creta, daquelas sociedades palácio, centradas no palácio, acabam por ser fundamentais pelo seguinte, é que dão um destaque muito importante à arquitetura. Aliás, a civilização micénica, e nos poemas homéricos isso é claro, a descrição dos palácios, onde nós vemos aqui já uma primeira identidade da arquitetura mediterrânica, que é uma arquitetura fundamentalmente assente na casa-pátio, ou seja, uma arquitetura fechada ao exterior, com poucas aberturas para o exterior, mas totalmente aberta para um pátio interior, em torno do qual se vão construindo os compartimentos. Chamavam os micénicos a este tipo de arquitetura o megaron, e é este megaron, muito presente no Palácio Micénico, que a partir dos micénicos, e particularmente por mão depois dos fenícios, começa a chegar um pouco a todo o Mediterrâneo. E aqui é evidente que nesta atividade de disseminação, os fenícios são absolutamente essenciais. Por volta de 900 a.C. começam a chegar ao Ocidente, percorrem praticamente todo o Mediterrâneo, é um povo mercador, mas não se limita a fazer comércio. Eles vão instituir um conjunto de colónias um pouco por todo o Mediterrâneo. Cá está
o Mediterrâneo como o mar Mediterrâneo, como a grande autoestrada que um clima favorável e um relevo favorável muito articulado facilita estes contactos e, portanto, estamos a falar por volta de 900 a.C., 800 a.C., em que temos navegações, efetivamente, no Mediterrâneo que vão espalhar por todo este espaço muitas das características das grandes civilizações orientais, e eu sublinhei apenas a arquitetura, mas poderia sublinhar muitas outras, como, por exemplo, ligados mais diretamente à dieta mediterrânica, novas práticas agrícolas, o arado, a roda do oleiro, a própria mó manuária para moer grãos, a própria escrita, vem com os fenícios e espalham-se um pouco por todo lado. Aliás, muitas das cidades nascem por esta altura. E também no território atualmente português será por esta altura que se começam a disseminar um pouco esse tipo de arquitetura centrada no pátio, na casa-pátio. É o caso desta planta, a planta é de um estabelecimento fenício, estabelecido perto de Alcácer do Sal por volta do século VIII, VII a.C., onde nós temos aqui claramente já uma arquitetura que nada tem a ver com aquela arquitetura mais primitiva que estamos habituados a ver, que basicamente eram cabanas ou cubatas sem espaços diferenciados, e agora aqui sim, aqui temos espaços claramente diferenciados e aquilo que é uma característica do Mediterrâneo, que é estar dentro de casa, mas no exterior, a apanhar sol. E o pátio proporciona isso. E reparem que isto tem uma repercussão enorme depois nas relações sociais, familiares, no próprio modo de vida e até no próprio modo de comer, obviamente. Estamos a andar muito depressa e chegamos rapidamente às civilizações clássicas. As civilizações clássicas, digamos que a alma mater da Europa, do Mediterrâneo, da Europa mediterrânica, mas não só, também da Europa Média e da Europa de uma forma geral e do Ocidente de uma forma geral, é a Grécia. A Grécia, aqui representada no Parténon, pelo Parténon, foi absolutamente essencial no prosseguimento daquilo que os fenícios já tinham feito. Ou seja, fundando colónias, através de movimentos de colonização que começam no século VIII a.C., primeiro para aquilo que é chamada a Magna Grécia, a atual Turquia, a Sicília, o sul de Itália, e depois por todo o Mediterrâneo, chegando inclusive a fundar colónias em França, como Massília, Marselha, em Espanha, como Ampúrias, por exemplo, e talvez Málaga, Malaca. Gadir, Cádiz, muito importante, porque funciona, e também desta época, aliás, já com os fenícios existia, funciona como o grande porto, o último grande porto do Mediterrâneo, que é particularmente importante para o atual território português, neste fenómeno de disseminação de culturas e de conhecimento. É claro que com a Grécia chegam-nos aqueles aspectos que hoje marcam muito a identidade mediterrânica. É, por exemplo, com a Grécia que nos chegam e que com mais frequência o hábito de beber vinho, ainda que não se consolide no nosso território português desde logo, ou o próprio azeite. A oliveira, aliás, tem um grande incremento na Grécia, particularmente em Atenas, a partir
de Pisístrato no século VI a.C., onde a oliveira é de facto o símbolo, é o símbolo da paz, mas também o símbolo do progresso. Aliás, os vencedores nos Jogos Olímpicos são coroados quer com um ramo de louro, quer com ramos de oliveira, e o seu prémio final são ânforas de azeite. Portanto, o azeite é, digamos, como o ouro do Mediterrâneo, o ouro líquido do Mediterrâneo, a partir desta altura. Mas, quando falamos no Mediterrâneo como um todo, mais do que a Grécia é fundamental, porque é aí que germina toda uma cultura, mas que depois vai ser difundida um pouco por todo o Mediterrâneo, e aqui Roma tem um papel absolutamente essencial, porque é Roma que acaba por integrar as diferentes partes do Mediterrâneo, as centenas de tribos, de povos, de culturas, de línguas, de hábitos. Roma, e particularmente a partir do século I, com a ação de Augusto, que está aqui representado, vai ter um papel absolutamente essencial nessa afirmação de uma identidade mediterrânea. Aliás, basta olharmos para o Império Romano para percebermos e para intuirmos rapidamente que o Mediterrâneo agora é uma única entidade. Aliás, conscientemente promovida essa entidade, essa unidade, pela ação do imperador Augusto, imperador entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo, e muito materializada em obras tão importantes para a cultura, como a Eneida de Virgílio, ou então como os 10 livros de arquitetura do Vitrúvio, que ensinam a construir à romana, à maneira clássica, um pouco por todo o lado. Mas também se dá disseminação por todo este espaço de um conjunto de obras de caráter mais agrário, se quiserem, como a obra de Columela, o Ré Rústica, que é do tempo de Augusto, ou ainda antes a obra de Catão, o De Agricultura, a cultura dos campos, ou a agricultura, em que se ensina as melhores práticas de cultivar a vinha, de cultivar, de rasgar os campos, de lavrar os campos, de tratar os animais, de tratar até os próprios escravos. E note-se que aqui isto vai ter isto vai proporcionar uma verdadeira revolução agrária, uma revolução da paisagem mediterrânica, onde, a partir de agora, se começa a ver um pouco por todo o lado a vinha, a oliveira, os pomares. Não quer dizer que antes não houvesse, mas agora ele é sistemático. Por exemplo, Políbio, um grego, já nos fala em vinhas no estuário do Tejo por volta de 200 a.C. Portanto, elas já existiam, mas eram esporádicas, porque efetivamente é com esta romanização de todo este território, deste mar interno, não é, que nós começamos a ter efetivamente aquilo que poderíamos chamar hoje em dia uma paisagem alimentar mediterrânica. É claro que faltam aqui alguns elementos que esses virão depois de fora e que são hoje absolutamente essenciais naquilo que é a paisagem alimentar mediterrânica, como iremos ver mais à frente. Mas digamos que a construção dessa identidade mediterrânica, do ponto de vista da civilização, enquanto cultura, enquanto civilização, ganha muito estofo aqui. E reparem que este mapa do Império Romano
é um mapa que une diferentes regiões, porque o Império Romano é de facto uma sociedade e uma civilização mercantil, portanto assente numa organização territorial de que nós somos herdeiros. Roma é o centro, mas depois tem capitais de província, e depois, dentro das capitais de província, tem as civitates, ou seja, as capitais de distrito, ou de concelhos, como diríamos hoje, que, por sua vez, gerem o território de proximidade. E como tal, todos estes territórios se articulam com as capitais de província e as capitais de província com Roma, e todos eles se lidam uns com os outros porque uns são especialistas a produzir determinadas matérias, como por exemplo aqui o nosso extremo ocidente especializou-se na produção de preparados de peixe e também de minério numa primeira fase, tal como a França foi a Gália foi a grande especialista nos vinhos, ou a Andaluzia, a Bética, a província da Bética, a grande especialista nos azeites. E poderíamos continuar, ou então o Egito, o grande celeiro, o Egito e a Líbia, o grande celeiro de Roma, e por aí fora. Portanto, temos aqui este espaço-movimento, agora com grande movimento e grande interação, troca de produtos, troca de ideias e sob o signo de Roma. E, obviamente, que aqui não se poderá deixar de fazer uma referência muito especial à domesticação, àquilo que eu gosto de chamar a domesticação do espaço. Porque se os romanos já têm se os gregos já têm grandes obras, e o Parthenon é talvez um dos exemplos maiores, os romanos fazem uma aplicação, uma utilização e aplicam massivamente o arco e a abóbada, bem como a argamassa de cal. E isso vai permitir com que se construa qualquer edifício que com os gregos estava muitas vezes dependente da existência de um declive, dependente da orografia. Aqui, com os romanos, eles constroem o que querem em qualquer sítio, por causa precisamente do arco e da abóbada e também das argamassas de cal. E portanto, as cidades começam a assumir uma fisionomia muito similar àquela que nós hoje conhecemos, com uma divisão clara entre espaços públicos, espaços privados, espaços de lazer e espaços de poder, onde a praça pública, onde se concentram os poderes, é absolutamente essencial. E reparem, Roma acaba por se projetar um pouco por todo o Mediterrâneo. Temos aqui uma representação do que seria a cidade de Lisboa, enfim, que nestes últimos anos tem sido bastante estudada, onde temos uma pequena Roma adaptada, obviamente, aos condicionalismos regionais, como não poderia deixar de ser, porque apesar de tudo e apesar de poder haver ideias em contrário, Roma era uma civilização tolerante que aceitava, de certa forma, a diferença e o outro, desde que não colocassem em causa os pilares do Estado, que era, desde logo, a Casa Imperial e em tudo aquilo que ela assentava, como os deuses, por exemplo, e o próprio imperador. Esta arquitetura e esta forma, esta domesticação do espaço, como que se transporta para o campo. Ou seja, eu já falei aqui de que há de facto uma verdadeira revolução na paisagem
mediterrânica, em que a vinha, a oliveira, o pomar, a horta começa a marcar de uma forma ritmada todo o Mediterrâneo, mas também a arquitetura é uma das responsáveis por essa alteração da paisagem. Começam a surgir grandes propriedades e as vilae, ou seja, as cabeças de propriedade, tal como hoje temos grandes herdades no Alentejo ou quintas no Norte, isso é um conceito que surge nesta altura. Aliás, o Ausónio, um autor latino do século IV, diz que a vila, ou seja, a herdade, é urbs in rure, é a cidade no campo. Porquê? Porque, de facto, todo aquele potencial, o conforto que a construção urbana permite, ela é transposta para o campo. Onde nós temos, obviamente, a residência do proprietário, mas também temos agora os equipamentos agrícolas, os assentamentos de lavoura. Temos os lagares de vinho, de azeite, temos os celeiros, temos todos os equipamentos, todos os animais ligados à lavoura e, portanto, temos, ao fim e ao cabo, aqui uma verdadeira economia agrária em que se produz já não numa perspectiva de autossuficiência, se bem que essa existe sempre e continua sempre a existir, mas estas grandes propriedades produzem numa perspectiva de lucro, de fornecerem as grandes metrópoles, as grandes cidades que agora emergem um pouco por todo o lado. E, portanto, temos aqui, digamos, uma organização e uma distribuição espacial e uma organização territorial em muito semelhante a nós, onde, ao contrário do que possa parecer, não há uma oposição cidade-campo, mas antes uma complementaridade. O campo agora construído desta forma e construído e com esta fisionomia, com a fisionomia destas paisagens alimentares, digamos, é absolutamente essencial para a sobrevivência da cidade que praticamente não produz os alimentos suficientes para a população. Produz sim, são os artefactos, as ferramentas que alimentam uma produção agrícola cada vez mais eficiente. E é assim que se começa a disseminar e a consumir um pouco por todo o Mediterrâneo aquilo a que poderíamos, aliás, que Orlando Ribeiro e outros chamaram a trilogia alimentar mediterrânica: o vinho, o pão e o azeite. Eu lembro que o vinho, o pão e o azeite são os 3 alimentos essenciais no mundo romano. Aliás, destes, o pão e o azeite faziam parte da anona. A anona era uma espécie não, era mesmo um abastecimento gratuito que o imperador fornecia a cerca de 200.000 pessoas em Roma que não tinham meios de subsistência. E por vezes integrava-se aqui também os preparados de peixe, onde a Lusitânia, onde o nosso território era absolutamente essencial. Ou seja, toda a população passou a consumir estes alimentos que são absolutamente basilares na alimentação mediterrânea. E, portanto, também aqui há a construção de uma identidade cultural, mas também alimentar, que depois é muito, digamos, expandida pelo próprio cristianismo, porque na liturgia cristã estes alimentos são absolutamente essenciais
também para a liturgia cristã. Reparem, o vinho é o sangue de Cristo, o pão é o corpo, o azeite é a luz. É o combustível para alumiar essencial, para além de ser um alimento. Há que referir ainda, até porque estamos na antiga Lusitânia, onde os preparados de peixe foram absolutamente essenciais. E, do ponto de vista tecnológico, os gregos e depois os romanos aprofundaram, os gregos foram os grandes inventores, os romanos os seus difusores, várias técnicas de preservação de alimentos, nomeadamente de peixe. Há pesca em larga escala, com muitas técnicas semelhantes às nossas, que podiam ser por redes, podiam ser por... há uma espécie de pré-almadravas, portanto, para a captura do atum. Há depois as capturas em grandes quantidades, sobretudo a partir de maio e até setembro, de cavala, de sardinha, de pequenos sargos, um pouco daqueles peixes que ainda hoje ocorrem pela nossa costa, e depois, e aqui é que é a novidade, há que conservá-los. A quantidade é muita, o Mediterrâneo, e sobretudo este pré-Mediterrâneo, onde o nosso território se situa, é particularmente rico em peixe, as capturas são enormes e, obviamente, é preciso preservá-lo para manter esse alimento para todo o ano. E aqui estas técnicas de conservação, sobretudo assentes na salga peixe, sejam elas sob a forma de molhos e pastas, que o garum, o famoso garum, é apenas uma designação genérica, sejam elas sob a forma de muxama, ou seja, aquilo que os romanos chamavam salsamenta, o atum, aliás, o próprio Columela diz-nos, chama o atum é o porco do mar, não é? Aproveita-se tudo. E tem aqui numa imagem a muxama que os romanos, muxama, o termo é árabe, os árabes também continuaram, mas a invenção é mais antiga. Os romanos chamavam melandria, aquilo que era a muxama. Bom, obviamente que estes alimentos são centrais depois no convívio familiar, no convívio social. E aqui há que introduzir a questão do cristianismo. O cristianismo é muito importante para a afirmação de um determinado tipo de dieta mediterrânica. Mas aqui chama a atenção que aqui, quando refiro a dieta mediterrânica, não me refiro apenas ao repasto, ao alimento em si. Refiro-me também a tudo aquilo que o hábito de comer implica, nomeadamente a convivialidade, a sociabilidade, o espaço, o tempo com que se come, o espaço onde se come, etc. E aqui reparem que há uma transformação muito grande, que na arqueologia é claramente visível, em que os romanos, até sensivelmente ao século III, comiam naquilo que é o triclínio, ou seja, recostados nos bancos que são os clina, portanto, e como são três, formando um U, chamam-se triclínio, mas a partir do século III, este triclínio dá lugar àquilo que é o stibadium. E o que é o stibadium? O stibadium é uma estrutura que existe sobretudo e que se encontra muito nas vilas romanas, que existe sobretudo nas grandes e ricas casas, de forma a que haja uma nova maneira de comer em convívio, em que as pessoas estão em torno de uma mesa em U. Aliás, é precisamente essa mesa em U
que nos aparece nas representações da última mesa, da última ceia, retratada na Bíblia. Retratada, enfim, na pintura que foca esse aspecto bíblico. E, portanto, temos aqui também uma arquitetura interior que revela o quê? Revela, antes de mais, uma nova maneira de estar à mesa, de estar e de conviver quer com a família, quer com os convivas, os convidados. Poderia introduzir aqui outro elemento que é muito visível nas cerâmicas. Eu, como arqueólogo, por exemplo, é muito notório que a partir do século III começam a vulgarizar-se muito os grandes pratos. Nesta altura não há garfos. Nesta altura come-se há colheres, mas come-se fundamentalmente à mão. E começam a surgir os grandes pratos rasos que se põem no centro da mesa e de onde toda a gente retira, come. E, portanto, já não há, ao contrário do século I, ou já não é tão como cai em desuso, aquele pequenino prato individual. E, portanto, isto pode-se ligar, de certa forma, também à influência cristã. Obviamente que, fruto disto tudo, a paisagem, enfim, fica cada vez mais parecida com aquilo que hoje chamamos paisagem tradicional mediterrânica, onde a agropecuária, onde a domesticação dos campos, onde inclusive o desenho do próprio ondulado da morfologia dos terrenos é agora plenamente controlada pelos romanos e pelas comunidades. E, obviamente, isto não apenas em Itália, na Grécia, em África, um pouco por todo o Mediterrâneo, temos a mesma realidade. Realidade essa que é, de facto, espelhada pela arte. Eu apresento-vos aqui a imagem do Deus Oceano, Tesouro Nacional, que está aqui no Museu de Faro, que aparece em Faro, é um mosaico que aparece em Faro, mas é feito por artistas que vêm da Tunísia. Isto é uma obra claramente tunisina. E o que é que ele retrata? Retrata, obviamente, o Deus Oceano, de onde saem dos cabelos os animais marinhos, como as santolas, os caranguejos, o próprio bigode azul a remeter para a ondulação, para as ondas, etc. Bom, eu creio que as perguntas ficam para o fim. Vamos agora ver, estamos praticamente no fim do Império Romano. Aqui no fim do Império Romano, já toda a gente ouviu falar das invasões bárbaras. Portanto, fundamentalmente são povos germânicos que chegam ao Mediterrâneo e que se instalam no Mediterrâneo. E eles trazem alguns hábitos alimentares também. Ainda que não há, por exemplo, alguns hábitos alimentares como a prática de fumar em vez de salgar, muito típica do norte da Europa, ou mesmo um maior gosto pelo porco e pela carne de porco. Portanto, são dois aspectos que poderiam ser assinalados. Mas digamos que a chegada dos povos germânicos também não são assim tantos, não é, que alterem radicalmente aquilo que já tinha sido instituído e, de certa forma, afirmado durante os muitos séculos que os romanos, em que os romanos unificaram o Mediterrâneo.
Em 622 começa a Hégira, ou seja, com a fuga de Maomé de Meca para Medina, começa a expansão islâmica, que rapidamente chega se espalha por todo o Mediterrâneo. Primeiro, portanto, começa no Mediterrâneo Oriental, vai se espalhando pela margem sul, até que em 711 essas influências passam para a Península Ibérica e estendem-se à Gália, à atual França. Em 734, essa movimentação que pretendia abarcar tudo aquilo que era o Império Romano é travado na Batalha de Poitiers por Carlos Martel. E aqui começa, digamos, uma tentativa de recuperar por parte dos cristãos, representantes sempre da antiga Roma, tentar recuperar as terras e, de certa forma, as terras perdidas para o Islão, para os muçulmanos, e, de certa forma, num caso ou noutro, como, por exemplo, com o Império Carolíngio, uma tentativa até de restaurarem o antigo e sacro Império Romano. O que interessa, e aqui tem bem a imagem dessa expansão islâmica, a vermelho, e o que nos interessa fundamentalmente é o seguinte, é que se o Mediterrâneo até aqui uniu, e reparem, o Mediterrâneo sempre foi um mar de união. Enfim, desde a mais alta antiguidade, desde as civilizações pré-clássicas, foi uma grande estrada de contactos, foi um espaço de movimento. E depois com os romanos foi integrado, é o Mar Nostrum, o mar interno, não é? O mar fechado, o mar clausum. Ao fim e ao cabo, uma grande unidade, em que o mar une as terras, não as separa. E agora, a partir de agora, e isto é que é marcante para o Mediterrâneo, nós temos um mar que separa. O mar que até aqui uniu, agora separa. O norte cristão divide-se e opõe-se ao sul do Islão. E, portanto, temos aqui, digamos, um Mediterrâneo que funciona até hoje, até aos nossos dias, como fronteira, como divisória, como separador entre povos e entre essas movimentações que sempre se fizeram de forma livre e que agora estão muito condicionadas. O Mediterrâneo passa a ser muito marcado pela jihad e pela cruzada, ou seja, pelas guerras santas promovidas quer por muçulmanos, quer por cristãos. E eu note-se que no meio destas batalhas ou destes fenómenos de que as cruzadas são muito importantes para o Ocidente, para a cristandade, tal como a jihad é muito importante para os povos muçulmanos, repare-se que continua a haver aqui muita troca de experiências. Note-se que os cruzados permanecem por vezes longos tempos no Oriente e eles regressam às suas terras com novos hábitos. E novos hábitos muitas vezes alimentares. E o mundo islâmico é, de certa forma, ao contrário de uma idade média mais fechada, o mundo islâmico, por esta altura, é um mundo islâmico muito aberto. Um mundo islâmico que é o verdadeiro herdeiro da ciência helenística, ou seja, daquela ciência grega que nem os romanos lhe pegaram e a exploraram totalmente, e agora os islâmicos, em muitos aspectos, exploram-na totalmente. E são estes islâmicos, quer pela ocupação das terras que fazem, sobretudo na península,
quer depois pela experiência que transmitem aos cruzados, que vão influenciar, de certa forma, alguns hábitos alimentares. Por exemplo, do ponto de vista alimentar, os fritos, o peixe frito, é algo absolutamente essencial no mundo islâmico. Mas também a própria paisagem vai ter, não vai ter transformações radicais, mas vai ter aspectos verdadeiramente novos. Desde logo, enfim, associa-se muito as técnicas de irrigação ao mundo islâmico. Elas já eram conhecidas do mundo romano, mas agora têm uma grande divulgação e, sobretudo, têm uma afirmação sobre novos equipamentos. A Nora, por exemplo, é talvez um desses exemplos. Não quer dizer que a Nora não houvesse. Em Conímbriga há uma Nora, por exemplo. Agora, ela é disseminada por tudo quanto é sítio. Ela está presente na paisagem rural, permanentemente. E também estão presentes outros produtos. A laranja doce, por exemplo, tão importante na paisagem mediterrânica e, sobretudo, na paisagem alimentar, porque a laranja já fazia parte da paisagem mediterrânica, mas agora a laranja doce, o fruto que é tão importante, são os islâmicos que o trazem, para além de muitos outros produtos. Avançando, porque já estamos aqui com mais de uma hora, e eu não me quero, e também não vos quero amassar muito, e avancemos para os dois últimos pontos. Ainda, enfim, creio que ficou bem clara esta cisão com a Égira, portanto, com a expansão islâmica, esta cisão que marca ainda hoje o Mediterrâneo entre o norte e o sul, entre as duas margens, que não foi de todos os tempos, como vimos, é algo que se tem vindo a acentuar e se tem vindo a marcar, com algumas honrosas exceções no tempo, nomeadamente quando os impérios europeus dominavam o Norte de África, mas, de uma forma geral, a marca hoje do Mediterrâneo é que é um mar que separa, não é um mar que une. Mas dizia eu que é muito importante ter presente esta evolução de um mar que uniu para um mar que passou a dividir, ainda que essa identidade mediterrânica e, nomeadamente, alimentar se mantém muito viva entre as duas margens. Vai-se esbatendo, aliás, é importante dizer que uma das partes do Império, do Mediterrâneo mais romanizada é a margem sul, nomeadamente a zona da Líbia, a zona do Egito, onde ainda hoje há uma forte comunidade cristã, os coptas, precisamente porque foi aí que o cristianismo se expandiu e se afirmou ainda muito cedo, no século II, no século III e no século IV já era dominante, claramente dominante na zona do Egito e, portanto, permanece até hoje. Dizia eu que essa divisão se mantém, apesar de haver uma identidade cultural que foi atenuada, quer dizer, no sentido de haver cada vez mais uma divergência, cada vez mais o norte e o sul seguem caminhos distintos, até pelas prescrições religiosas a que estão sujeitos, mas há uma base cultural
há até uma identidade alimentar que, em muitos aspectos, se mantém. E isso é bem evidente, obviamente, no Algarve. E é bem evidente no Algarve e no sul do país, porque o período islâmico aqui marcou também uma forte presença, portanto, desde o século VIII até ao século III. Foi uma presença importante, mas não tão importante como os romanos, porque durante o período islâmico houve, e o ritmo do cotidiano continuou a ser fortemente marcado pelas comunidades cristãs que aqui existiam e que viviam pacificamente, pagando os seus impostos e com alguns condicionalismos, mas que viviam pacificamente e que era a maior parte, muitas vezes, a maior parte das populações e das comunidades que existiam nas cidades e aldeias do sul. Portanto, apesar disso, os islâmicos que tiveram aqui até ao século XIII, depois deixaram uma marca muito, muito forte. E aqui na Andaluzia, que, enfim, que influencia fortemente o sul de Portugal, estiveram até 1492, altura em que o Reino de Granada é conquistado. E, portanto, essa identidade mediterrânica que está bem presente no Algarve desde o início da nossa era, como que se enriquece com esta forte presença do mundo islâmico. E, portanto, aqui no Algarve há alguns hábitos e até algumas paisagens alimentares que, em grande parte, são atribuíveis ao clima, mas que também têm um fundo cultural ligado à presença islâmica, que explica também essa paisagem. E aqui o Algarve... E aqui o Algarve desde... aliás, Algarve, não é? Significa o Ocidente. Os romanos diziam que isto era a Finisterra, era o fim do mundo, o fim da terra. E de facto, o Algarve, tal como boa parte da paisagem mediterrânica, não podia ter outro desempenho, outra evolução, até pelas características geomorfológicas e pedológicas dos seus solos que tem. Reparem, é uma terra, de uma forma geral, pobre, com pouca água de superfície, até porque os terrenos são cárcicos, de uma forma geral, à exceção da serra, em que são xistosos, portanto não há grandes linhas de água de superfície, a terra é magra, são solos magros, pouco profundos, em que a agricultura é uma agricultura quase de subsistência. Aliás, mesmo durante a época romana, aqui, apesar de termos vinhas, termos azeite, nunca a agricultura aqui foi tão marcante como foi, por exemplo, na vizinha Andaluzia. Aqui sim, o mar é que marcou. E continuou a marcar, e continua a marcar, como um dos principais recursos da região. Mas é precisamente aqui, nesta Finisterra, entre o Mediterrâneo e o Atlântico, que chegam muitas dessas influências, e é aqui em que se afirma talvez uma identidade dentro do Mediterrâneo, uma certa diversidade em relação a outros territórios. É que, sendo a Finisterra do Mediterrâneo, não é? Sendo um território que por posição é Atlântico, mas por vocação é mediterrâneo, e por tradição, como dizia o Paquito Rebelo, e depois o Orlando Ribeiro também. Aqui, nesta terra, o que é que se tem? Tem-se o que vem do Mediterrâneo, com os romanos, também o contributo islâmico, mas aqui, precisamente pela sua posição entre o Mediterrâneo e o Atlântico, temos também muitas das tradições atlânticas.
E eu recordo o seguinte, aqui o Algarve, desde a época romana, é um porto, funciona como um porto de abrigo. Nós temos aqui, sobretudo no Barlavento, na zona de Lagos, um conjunto de enseadas, que a própria arqueologia naval demonstra isso, onde fundeavam navios que vinham do Atlântico para o Mediterrâneo, desde a mais remota antiguidade, da mesma forma que fundeavam navios que iam do Mediterrâneo para o Atlântico. O próprio Algarve, na Idade Média, é um grande exportador, não apenas de peixe, mas também de sal, sobretudo para o norte da Europa, onde ele escasseia. Portanto, o Algarve continua, na boa tradição mediterrânica, a ser um espaço de encontro e de tradições de povos, que por vezes, por força do clima e da difícil travessia do promontório Sacum, ou seja, do Sagres, do Cabo de Sagres, são obrigados a conviver mareantes nórdicos com mareantes mediterrâneos. Os próprios, na Idade Média, os pescadores sicilianos, catalães, genoveses, que a documentação refere no Algarve, encontravam-se com pescadores da Pedreneira, que vinham até da Pedreneira da Nazaré, que vinham até às costas algarvias. E, portanto, começa-se a formar aqui um saber, de experiências feitas, não é? Um acumular de experiências marítimas, sobretudo, tradições marítimas, onde o norte e o sul se combinam. E isso acaba por ser absolutamente essencial no passo que o atual território português, e particularmente o Algarve, numa primeira fase, vai dar além Mediterrâneo. Repare-se que com isso aqui vai ser absolutamente essencial a figura do infante Dom Henrique. Ainda há pouco tempo foi defendida uma tese onde isso é muito claro, em que a figura do infante Dom Henrique, ele é o maior armador da história de Portugal. É um dos maiores, dizia o investigador, ou foi um dos maiores armadores. Ele vem para o Algarve, ele controla todas as pescas e apercebe-se deste saber de experiência feito, como diria o Camões, não é? E desta capacidade que existe na região de conhecimento e, sobretudo, de combinar estas diferentes tradições atlânticas e mediterrânicas. Aliás, como vos disse, os genoveses, os catalães, os sicilianos são presença assídua e frequente no Algarve em época, no século XIV, no século XV. E, precisamente, é com estas campanhas das pescas que vão sendo lançadas no primeiro, no Mar Alto, e depois cada vez mais além, pela costa africana, e depois já não vem só peixe, vêm outros produtos da terra. E é aqui que se começa essa aventura atlântica, que são os descobrimentos e a expansão portuguesa. E repare-se que, quando se inicia esta aventura atlântica, o que é que se leva? Leva-se fundamentalmente, primeiro pela costa africana, depois para as Américas, leva-se fundamentalmente o conhecimento mediterrâneo. E leva-se, obviamente, também muitas plantas. Levam-se muito da cultura europeia, que é fundamentalmente a cultura mediterrânica.
as próprias construções navais, que são as próprias técnicas de navegação, que são aprofundadas, só o é possível fazer precisamente com essa miscelânea de tradições atlânticas, mediterrânicas, que aqui se encontram. E, rapidamente, estamos nas Américas e na Ásia e no caminho marítimo para a Índia. E, portanto, o Algarve e Lagos, que teve um papel essencial, e depois Tavira, para o norte da África, são muito pequenos para controlarem todo esse fervilhante comércio que, a partir de finais do século XV, passa fundamentalmente a ser controlado por Lisboa, e Lisboa passa a ser, digamos, a cidade-mundo. Porque é a Lisboa que chegam estas novas plantas, estes novos, tudo um conjunto de elementos, de alimentos também, de um mundo exótico, que depois vão para Antuérpia e se disseminam por toda a Europa. Mas digamos que se há coisas que vão, há muitas coisas que vêm. Há como que a viagem das plantas. Aliás, há até um livro do Dr. Ferrão que chama A Aventura das Plantas, porque efetivamente agora chegam à região e à Europa e ao Mediterrâneo muitos produtos novos. Alguns que vão ser absolutamente essenciais na dieta mediterrânica. Não imediatamente, logo a seguir, o caso da batata, praticamente até ao século XVIII, XIX, serviu basicamente para alimentar animais, mas que hoje é um alimento absolutamente essencial na alimentação europeia. Ou então o tomate. O tomate é difícil hoje vermos dieta mediterrânica sem termos a imagem do tomate, não só pela sua cor. Ou então o milho. O milho acaba por ser muito importante na horta mediterrânica, porque, como vimos, devido ao clima mediterrâneo, há por vezes grandes rasgos na paisagem provocados por essas torrentes invernais, em que chove muito, teve 5, 6 meses sem chover e de repente chove tudo em 2 horas, provocando, enfim, muitos estragos, mas também grandes rasgos, e ao longo dos milénios, por vezes, criam-se pequenos vales encaixados fluviais férteis, com água. E é nesses vales que o milho e a horta se vai desenvolver, o milho, o tomate, onde temos o calor tropical, que é o calor do sul, do Mediterrâneo, combinado com alguma água que sempre vai existindo nessas zonas. E, portanto, temos aqui novos produtos que vêm de fora, que enriquecem a dieta mediterrânica e que aqui sim há uma alteração da paisagem mediterrânica. Claro que aqueles alimentos, a vinha, a oliveira, a própria alfarrobeira, a figueira, essas plantas que já vêm do mundo antigo, mantêm-se e são estruturantes na paisagem. Mas agora a horta tem novas cores. E, obviamente, os pratos são mais diversificados. E o contrário também é verdade. Ou seja, muitos dos produtos daqui viajam no sentido inverso e espalham-se. O Mediterrâneo está agora lá fora. O Mediterrâneo está no Atlântico, mas está também no Índico e no Pacífico, e todos eles estão, de certa forma, no Mediterrâneo. Obrigado, não vos maço mais. Espero que não tenha sido muito maçudo, e estou disponível para responder a eventuais questões.